Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para trazer com vocês uma análise sobre esse início de 2025 e o futuro do Bolsonaro. A gente viu viralizar nas redes sociais a entrevista que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu, confirmando que a Polícia Federal está produzindo um relatório complementar para apresentar à Procuradoria-Geral da República. Isso é importante porque quando foi entregue ali o relatório da Polícia Federal ao STF e depois o STF encaminhou esse relatório final para a PGR, muita gente questionou por que não tinha empresários ali denunciados ou indiciados, por que não tinham políticos indiciados, por que alguns nomes de empresários apareciam, mas outros nomes não apareciam. E na época eu citei para vocês o seguinte: a Polícia Federal poderá produzir relatórios complementares para poder apresentar o nome de algumas figuras ligadas ao campo político que não estão aí. Por exemplo, por que o nome da Carla Zambelli não foi citado? Por que, ou pelo menos não foi denunciado, não foi indiciado, né? Por que o Felipe Barros não está com o nome indiciado? Por que o Daniel Silveira, mesmo não sendo mais deputado federal, não continuou tendo o nome ali denunciado entre os 40 indivíduos, incluindo o Bolsonaro, né? Por que não se teve o indiciamento de figuras ligadas ao empresariado brasileiro, ao agronegócio muito famosos? Eu expliquei para vocês. A polícia pode produzir alguns relatórios complementares. O próprio doutor Andrei Rodrigues, inclusive, confirmou que esse relatório está sendo produzido, e aí foi perguntado ali, a entrevista dada, acho que para o Grupo Globo, perguntando a ele ali se a Polícia Federal passaria a mão na cabeça de alguém, né? E se iria perseguir alguém ou se não iria perseguir alguém. O doutor Andrei Rodrigues respondeu: nós não vamos perseguir nem proteger ninguém. Se houver um fato novo que atenda aos requisitos jurídicos, técnicos e legais, é possível sim que outras prisões ocorram. Ninguém está imune à legislação. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja militar, policial ou profissional liberal. Por quê? Muita gente questionou se teria ou não novas prisões. E é evidente que o delegado da Polícia Federal não vai falar assim: olha, terá novas prisões, inclusive a gente está de olho aqui em um deputado e uma deputada. Olha, terão novas prisões, inclusive estamos de olho aqui em um empresário do agronegócio, em um empresário do ramo da comunicação, É evidente que eles não vão falar isso, até porque se ele falar isso, de certo modo dá a entender que está vazando alguma informação do curso da investigação. E a gente lembra o que aconteceu no passado não tão distante, quando existiu uma relação promíscua entre Polícia Federal, Ministério Público e juiz federal, em específico ligada à famosa República de Curitiba. Vocês vão lembrar muito bem, né, do que o Sérgio Moro, o Dallagnol e parte dos membros da Polícia Federal ligada à Força Tarefa em Curitiba fizeram, né? Criaram um espetáculo no entorno da Operação Lava Jato, ignoraram o famoso devido processo legal, presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Formalmente eles seguiram em tese o rito, né? Não, tá seguindo o rito, né? Não tem nenhuma ilegalidade, tá sendo respeitado ali a presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Mas como bem lembrou o professor John Komaroff lá em 2016 ainda, para quem não sabe quem é o John Komaroff, ele é um sociólogo sul-africano que deu aula por muito tempo na Universidade de Harvard. Hoje eu não sei se ele continua lá ou se ele já está aposentado. Mas em 2016 ele deu uma entrevista dizendo que o caso do presidente Lula era um claro caso de lawfare, que é quando se utiliza recursos jurídicos para obter resultados políticos, e que o Moro tinha várias características que o colocavam àquela altura como juiz parcial e que não seria correto manter o Moro à frente do julgamento do presidente Lula, porque o Moro não estava seguindo o que a legislação brasileira determina e que os direitos humanos salvaguardam também, que é um julgamento justo, né, incluindo presunção de inocência, contraditório e ampla defesa. O John Komaroff já dizia lá em 2016 que o Lula sempre fora presumido culpado pela Operação Lava Jato e pelo o juiz Sérgio Moro àquela altura. Então isso era um problema que existia. E aí o doutor Andrei Rodrigues explicou, né, que pode sim acontecer novas prisões, que vão precisar sim de indícios, mas que não se pode... que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se seguir os requisitos legais para que a prisão seja atendida, a prisão vai ser atendida. E aí outras pessoas questionaram, né, nessa mesma entrevista lá que ele deu para o Grupo Globo, se eles iriam chegar, por exemplo, ali no pessoal do agro, que o Mauro Cid teria dito na delação dele que teria financiado ali a chamada Operação Punhal Verde e Amarelo. E aí, ao ser questionado, ele fala que sim, que a polícia está investigando isso também, que não dá para dizer que está em algo muito centralizado, porque são diversas pessoas. E ele cita textualmente o seguinte:
Um cedeu ônibus, outro cedeu água, outro cedeu comida. Existe essa pulverização. E agora, há esse fato trazido pelo depoimento, né, do Mauro Cid. Vai ser apurado exatamente de onde saiu esse valor. Mas são detalhes que não interferem no seio da investigação, que apontou cabalmente a tentativa de golpe de Estado. E aí, para a tristeza do Bolsonaro, o ano de 2025 já começa com várias notícias ruins para ele, né? A primeira notícia, a gente já sabe que Paulo Gonet e membros do Ministério Público Federal ligados à Procuradoria-Geral da República não tiraram o recesso de final de ano e nem vão tirar férias no mês de janeiro para poder acelerar algumas denúncias que eles precisam fazer esse ano de 2025. A mesma coisa aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do STF que também abriram mão do recesso de dezembro do ano passado e de janeiro desse ano também, tá? Que são as férias. Lembrando que, para aqueles que vão dizer que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso só para perseguir o Bolsonaro, ele faz isso desde 2019. Ele abre mão do recesso de dezembro e abre mão das férias de janeiro. Então não é porque pode chegar a denúncia contra o Bolsonaro agora em janeiro que ele abriu mão das férias. Não, ele faz isso desde 2019. Há 5 anos aproximadamente que ele já faz isso. Abre mão do recesso no final de ano e abre mão das férias também de janeiro para poder continuar disponível ali no STF. E aí, para a tristeza do Bolsonaro, pela materialidade que a Procuradoria-Geral da República já tem, é provável que a denúncia seja formalizada já no final de janeiro ou na primeira quinzena de fevereiro. Pode ser que passe um pouquinho, pode ser, até porque, como a gente viu, a Procuradoria-Geral da República vai receber esse relatório complementar da Polícia Federal, que pode trazer informações novas. Mas, Carlito, por que a Polícia Federal vai apresentar esse relatório complementar agora? Porque teve uma operação chamada Contra-Golpe. Vocês lembram que acabou prendendo, inclusive, ali o Braga Neto e outras figuras, porque se soube que o Braga Neto tentou ter acesso à delação premiada do Mauro Cid e tentou atrapalhar o curso da investigação de outras situações. Isso aqui, inclusive, né, até é importante para responder a pergunta do mito. Como é que se pode prender alguém por obstrução de justiça de uma investigação que já acabou? Não acabou. A gente explicou, não acabou. O próprio Pedro Serrano, não sei se foi entrevista aqui para a própria revista Fórum, confirmou, né, que não acabou, até porque uma parte importante de um dos institutos jurídicos que estavam em vigor, que era a colaboração primeira do Mauro Cid, poderiam trazer informações importantes e ainda estava em vigor. E aí agora, quando a Polícia Federal diz que vai apresentar um relatório complementar, confirma a tese que a gente já trouxe aqui e joga por água abaixo, né, a teoria do Bolsonaro de que não se pode decretar a prisão preventiva de alguém que, em tese, estaria atrapalhando a investigação que já teria sido encerrada. Isso já cai por terra, né? Provavelmente essa tese foi criada ali pelo Paulo Amador Bueno, advogado do Bolsonaro, que, com todo o respeito aos operadores do direito brasileiro, é muito fraco, tá? Muito fraco, né? Eu também, o tal advogado lá do Braga Neto também não me convenceu muito, né? Não vi também essa belezura toda nas falas dele. Mas, para a tristeza do Bolsonaro, a defesa tem interpelado com frequência o pedido para retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos casos envolvendo o Bolsonaro. E em mais de uma oportunidade, o STF, seja ele de forma individual ou no plenário, já entendeu que não existe elementos para poder se tirar o ministro Alexandre de Moraes da frente da relatoria desses processos. Aliados do Bolsonaro, inclusive, têm dito que isso é burrice do Bolsonaro, porque quanto mais ele bate no ministro Alexandre de Moraes, mais ele se fortalece e mais o STF se une em torno do ministro Alexandre de Moraes. Eu até expliquei para vocês aqui, inclusive, em uma análise anterior na revista Fórum, que o que a defesa do Bolsonaro tem feito pode ser entendido muito em breve como litigância de má-fé, já que, pelo que nós já entendemos, a defesa dele tem interpelado vários pedidos só para protelar, ou seja, para atrasar, para impedir, para demorar os processos envolvendo o Bolsonaro. E aí, para uma tristeza maior do mito, ele já sabe que ele será julgado pela primeira turma do STF. Por quê? Por conta do número grande que a gente tem visto acontecendo aí de processos chegando ao STF, muito em especialmente por conta do 8 de janeiro, se dividiu ali, né, o STF em algumas turmas. Então nem toda a votação precisa ir mais para o pleno, onde os 11 ministros votam. Eles dividiram em 2 turmas, né, turma 1 e turma 2, a primeira turma e a segunda turma, onde as 2 turmas são formadas por 5 ministros cada, e geralmente os processos que envolvem militares, deputados, senadores ou crimes políticos passam pela primeira turma. E quem está na primeira turma, Carlito? Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, além do Dinão da Massa, o ministro Flávio Dino. Então, com exceção do ministro Luiz Fux,
os 4 outros ministros, né, o Zanin, a Carmen Lúcia, o Moraes e o Dino, vão votar provavelmente pela condenação do Bolsonaro, baseado na denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República e baseado também na materialidade que se tem até o momento construída para o Bolsonaro. Carleto, você está antecipando a condenação? Não está sendo uma violação do devido processo legal? Não, porque nesse caso, a materialidade que se tem nesse crime mostra que a tendência é uma condenação. Carlito, mas e por que o ministro Luiz Fux não vai votar pela condenação? Porque tanto dentro do STF quanto no entorno do Bolsonaro, não se tem um consenso se o Fux será favorável ou contrário à condenação do Bolsonaro. Em tese, ele é um cara que pode votar pela absolvição ou pela condenação. O grande ponto que a gente precisa trazer aqui para vocês é o seguinte, que muita gente também está questionando, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes vai poder votar? Vai. Mas ele não era uma das vítimas, supostamente, né, que é o que a defesa do Bolsonaro explica. A gente já trouxe aqui na revista Fórum uma explicação que está presente no Código de Processo Penal, que você não pode fabricar a suspeição do magistrado. Imagina, por exemplo, que você é de um interior do Brasil que tem um único juiz. E aí esse juiz uma pessoa comete o crime, e aí esse juiz vai julgar esse criminoso. Esse criminoso vai tentar armar um atentado contra esse magistrado, para tirar a vida do magistrado. Em tese, o magistrado passa a ser uma vítima ali de uma tentativa, né, de crime cometido a mando ou por conta desse criminoso. Por conta disso, o magistrado não vai poder julgar mais esse indivíduo. É claro que não vai poder ser impedido, por quê? Porque não se pode fabricar a suspeição. Porque se fosse, era muito fácil, como eu citei. Um juiz de interior, que geralmente atende vários municípios, em uma determinada comarca, era só alguém lá armar um ataque contra ele para falar, olha, a gente tentou matar ele, então ele virou vítima. Agora ele não pode julgar o nosso caso. Não se pode fabricar a suspeição. Então o ministro Alexandre de Moraes poderá votar sim, e a tendência, meu amigo, é que já no mês de março, mais tardar, a gente já tem a formalização da denúncia do Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês aqui em outro vídeo que se o Bolsonaro for denunciado entre o final de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, eu acredito que a condenação dele já deva acontecer entre agosto e setembro, dependendo ali da data que for denunciado, talvez até no comecinho de outubro. Se a denúncia contra ele só for formalizada em março, aí eu acredito que ele só deverá ser condenado entre o finalzinho de novembro e dezembro, entre o finalzinho de outubro, perdão, e dezembro. Então é provável que a gente não tenha o Bolsonaro já cumprindo a sua possível pena no ano de 2025, porque vai depender de quando a Procuradoria-Geral da República vai formalizar a denúncia. Mas escutem, tá? Eu prefiro que ele seja denunciado em março, com uma peça bem trabalhadinha, bem detalhadazinha pelo Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, e ele acabe apodrecendo na cadeia, porque vai pegar uma condenação muito pesada pela materialidade que se tem por uma peça bem denunciada pela Procuradoria-Geral da República, do que, por exemplo, a gente querer que ele seja denunciado ligeiro no final de janeiro, para que ele já seja preso logo até no máximo setembro, outubro. E aí, quando você vai ver, existem algumas brechas na denúncia que podem enfraquecer uma possível condenação do Bolsonaro. Então, é melhor a gente ter ele na cadeia por anos, com um julgamento que demora um pouquinho mais do que ter ele por meses, por um julgamento que seja acelerado. Mas deixa aqui a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer com o mito esse ano? Você acha que a Procuradoria-Geral da República apresenta a denúncia em janeiro, fevereiro ou março? Você acha que ele será condenado quando? Setembro, como disse o ministro Paulo Pimenta, ou como eu imagino que pode acontecer entre agosto e setembro, dependendo da época de quando for feita a denúncia, ou no final de 2025, ou ele será condenado em 2025, mas só será preso em 2026. Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso. Compartilhe esse vídeo. Grande abraço para todo mundo. Me siga nas redes sociais. No Instagram é Carlitos com o Neto. No YouTube é O Historiador. A gente publica vídeos lá todo dia também aqui no meu canal do YouTube. E até a nossa próxima análise amanhã. Grande abraço e tchau.